Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Robert Marques, faço parte do Ministério Cultura do Reino lá em São Paulo, junto com a minha esposa Érica. Nós temos liderado esse ministério, começamos em janeiro de 2014, na verdade começou comigo, com o André Aquino, Pedro Dias, que hoje está no Shores of Grace com o Nick Bilman, e também com o Thiago Baeta, que está no Ágape. E nós começamos como um ministério de evangelismo nas ruas de São Paulo, ministrando, pregando o evangelho para as pessoas. Vimos muitas coisas acontecendo, pessoas voltando ao Senhor Jesus, vimos salvação, pessoas sendo curadas. E foi um período onde o Senhor também agora nos amadureceu na caminhada. E atualmente eu pastoreio uma comunidade chamada Igreja Reino. Nós temos duas comunidades, uma em São Paulo, em Taboão da Serra, e a outra no ABC Paulista, liderado pelo pastor Gustavo Pilar e pela Isabela, sua esposa. E o Senhor tem dado essa graça para nós, também através do Cultura do Reino, servir a igreja através de conferência, através de escolas. Inclusive nós também temos uma escola presencial chamada Escola Awaken, que acontece 2 vezes ao ano, em janeiro e julho. É uma escola presencial. Neste mês de período de julho nós não tivemos, por conta dessa situação toda que nós estamos vivendo, mas nós teremos em janeiro. Caso você queira conhecer um pouco mais do Cultura do Reino, você pode seguir nas redes sociais, Cultura do Reino, ou no site culturadorreino.org, e acompanhar as nossas ações, aquilo que nós fazemos. Amém, queridos? Quero agradecer a Joyce, ao seu marido e toda a equipe do One Movement. E também é um privilégio para eu compartilhar aqui a palavra do Senhor, um pouco da porção daquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. Amém, queridos? Eu já quero ir direto para a palavra e peço que você esteja com o coração aberto para receber tudo. Não estou dizendo alguma coisa, mas tudo que Deus tem para você nesta noite. Amém? Feche os seus olhos. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui na casa do Teu povo, Senhor, nessa cidade, nesta igreja. Eu peço e oro para que o Senhor venha sobre nós com espírito de revelação e de sabedoria da Tua palavra, para que nós venhamos não apenas entender, Senhor, mas viver a Sua palavra e também compartilhar a Tua palavra, Senhor, para que haja uma transformação por todos os lugares por onde nós passarmos, que seja uma transformação de dentro para fora, para que Cristo, firme fundamento da nossa fé, Senhor, seja alicerçado dentro de nós, assim como Paulo ora, dizendo: eu considero todas as coisas como perca para ter que ganhar a Cristo e ser achado nele. Que nós sejamos uma geração que busca e conhece ao Senhor Jesus na mais profundidade. Obrigado, Senhor. Assim eu oro, te agradeço no nome de Jesus. Será que você pode aplaudir a Jesus agora? Glória a Deus. Vai comigo lá na sua Bíblia, em Apocalipse. Vocês amam Jesus? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. O que eu vou compartilhar com vocês aqui vai ser um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração ao longo desse período que nós temos vivido de pandemia. Eu tenho certeza que, assim como eu, aqui nesta comunidade, cada um de vocês, Deus tem ministrado coisas incríveis no coração de cada um para fortalecer, principalmente nesses tempos difíceis. E eu quero compartilhar um pouco da porção que nós carregamos, aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 diz assim: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo o sempre. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, e até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia.
Eu vou usar esse texto aqui como base para entrar em algumas problemáticas que haviam nas 7 igrejas de Apocalipse e que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo. Nós cremos que nós estamos vivendo o fim dos tempos. São sinais que eles estão cada vez mais evidentes, assim como a mulher que sente contração em parto, prestes a dar à luz. Nós agora estamos vivendo esse tempo porque o próprio Jesus já havia profetizado que a vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé e como os dias de Ló. Repete comigo, como os dias de Noé e como os dias de Ló. Eles comiam, bebiam e davam-se em casamento. Comer e beber diz respeito a um hedonismo, a satisfazer os desejos do próprio ventre. A serpente, ela aparece a Adão e Eva e engana Eva oferecendo um fruto. E ela come daquele fruto para satisfazer o seu próprio desejo de ser como Deus. Essa mesma serpente aparece para Jesus no final do seu tempo lá no deserto. Depois de 40 dias, Jesus teve fome. A serpente aparece e diz para Jesus: se tu és filho, sendo que o próprio filho, o próprio Jesus havia escutado do próprio Pai a afirmação: tu és o meu filho amado. Os céus estavam abertos. Eu não creio muito nesse tipo de oração, abra os céus e desce, quando nós cantamos, Jesus abre os céus. Na verdade, os céus já estão abertos. O próprio Jesus já abriu os céus. Nós precisamos alinhar a nossa mentalidade com aquilo que a palavra está nos ensinando. Eu acredito que uma das marcas do avivamento, além de arrependimento, além de unidade, além de oração, é a volta às Escrituras. Nós precisamos alinhar a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus, porque o que vai sustentar uma geração não vai ser a paixão. Jovem é apaixonado. Alguém já viu o jovem que acabou de se converter ao Senhor? Ele tem fogo, ele tem paixão dentro dele, mas não vai sustentar essa paixão. O próprio Pedro era um discípulo apaixonado, ele era um cara fervoroso, mas ele não tinha uma profundidade, ele não tinha discernimento de ambientes, a ponto de no final, quando Jesus estava no Getsêmani, ele cortar a orelha de Malco. Jesus fala: guarda a tua espada. Ele não discerniu o tempo. Então eu acredito que o que vai nos sustentar na nossa jornada cristã não vai ser apenas o fervor espiritual, mas vai ser a profundidade da palavra. E nós precisamos ter esse equilíbrio do fervor do Espírito, vida de oração, vida de adoração, leitura das Escrituras. Mas também nós precisamos nos aprofundar naquilo que Deus já falou para nós. Então, quando nós nos deparamos com um texto como esse, o próprio Jesus se revelando a João na ilha de Patmos e alertando a João a respeito do que ele estava vendo nas 7 igrejas do Apocalipse, eu não vou ler todo o texto, porque senão a gente não vai ter tempo, mas eu quero enfatizar 3 problemáticas que nós encontramos nas 7 igrejas de Apocalipse. A primeira, um esfriamento espiritual, a igreja de Sardes e a igreja de Éfeso. Segundo, nós vemos o mundanismo adentrando na igreja. Terceiro, nós vemos a perseguição. A perseguição, ela gera sofrimento e ela gera também resiliência diante das dificuldades. Todos nós aqui presenciamos no começo do mês uma grande concentração da igreja brasileira mundial no Brasil. Quantos aqui viram? Descende, maravilhoso, eu estava lá, ergui meus tênis profeticamente, eu irei. Só que dias depois começa o isolamento social, e aí no começo a gente fica meio preocupado como seriam as coisas, a gente estava se adaptando a essa nova realidade que nós estávamos vivendo. Mas espera aí, aquela geração que estava gritando, eu irei, pensávamos que eu serei enviado para o sertão, serei enviado para a África. Logicamente a gente pensa imediatamente nisso. Mas o movimento foi para dentro das casas. Então eu acredito que esse avivamento que antecede a volta de Jesus vai começar dentro das famílias, dentro das nossas casas. Quando nós, homens e mulheres, se posicionarem para levantar um altar de adoração ao Senhor dentro dos lares. Sabe uma coisa que nós observamos nesse período? Que muitos crentes, muitos cristãos e muitos cristãos sinceros
com a mentalidade de ir à igreja para ser cheio do Espírito Santo. Não, eu não vou à igreja para ser cheio do Espírito Santo, eu vou à igreja para transbordar o Espírito Santo que eu gerei no lugar secreto. Então eu vejo que Deus está nos levando a um tempo de voltar às Escrituras, de gastar as nossas vidas aqui na palavra. E Paulo entendeu isso, Senhor, o que ele pedia era dizendo, eu considero todas as coisas como esterco, como nada, para ter que ganhar o conhecimento de Cristo. Ou seja, ele estava entendendo que ele precisava se aprofundar no fundamento, na principal pedra que sustenta a igreja. Se não há Cristo como fundamento, a nossa vida não tem sentido. E deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não fundou nenhuma religião, Jesus não é o fundador do cristianismo, assim como Buda, assim como Maomé, assim como outros líderes de religiões, porque eles estão mortos. Sobrou o ensino deles. Só que no cristianismo, se você tira o fundamento, nem o ensino, nem a palavra serve para nada. Porque Jesus, ele não é o fundador do cristianismo, ele é o fundamento. Se você não tem o fundamento, nem a palavra serve. Jesus é o nosso fundamento. Ele fala, se você construir a sua casa sobre a rocha, virá circunstâncias, bater contra ela e ela ficará firme. Então eu acredito que o tipo de homem e de mulher que Deus vai usar nesses dias, são aqueles que estão alicerçados na rocha, que é Cristo. Nós vemos a igreja, essas 7 igrejas do Apocalipse, incrível, porque a maioria das pessoas que congregavam nessas igrejas, viram Jesus no seu ministério público, viram Jesus morrendo na cruz, viram Jesus sendo ressuscitado, eles viram Jesus, e muito provável eles estavam no derramar do Espírito Santo em Atos 2, 50 anos depois, a igreja mais conhecida, que nós gostamos de ler muito, o livro de Efésios, que é uma igreja interessante, mas era uma igreja que Jesus fala, ei, vocês estão funcionando, vocês estão com muitos eventos, estão com muitas atividades, está lindo, mas não tem amor no que vocês fazem, não tem alegria. Detalhe, são igrejas que nasceram de um avivamento. As 7 igrejas foram fundadas por Paulo, por João, todos os caras que nós admiramos, eram os caras que estavam ali, ó, vida de oração, vida com Deus. 50 anos se passaram, estavam entregues a um esfriamento espiritual, ao mundanismo, e negando Jesus diante da perseguição. Ou você acha que somente tem os mártires, pessoas que não negaram a Jesus? Haviam muitas pessoas que negaram a Jesus diante da perseguição. Pessoas que falam, não, eu prefiro, não quero morrer não, eu quero, César que é o Senhor, então é Ele. E Jesus traz essas 3 problemáticas. Nós vemos a igreja de Éfeso, tudo funcionava, a teologia impecável, doutrina maravilhosamente boa, mas não tinha fervor, não tinha alegria, não tinha amor naquilo que eles faziam. Uma igreja que se entregou a um esfriamento. Pensa que negócio terrível, meu irmão. Você varrer a igreja sem amor, cantar sem amor, pregar sem amor, servir ao Senhor sem amor. Paulo fala, se você entregar o seu corpo para ser queimado, se não tiver amor, não serve para nada. Você pode ser um homem de fé, você pode ser um homem bem sucedido, você pode ser um homem rico, mas se não tiver amor no que você faz, não serve para nada. É como metal que soa, não serve para nada. Outra igreja que ele fala, olha, vocês têm fama de estar vivo, mas está morto. A igreja de Laodiceia era uma igreja que se achava autossuficiente, porque Laodiceia era uma igreja que ficava na cidade de Laodiceia, que era uma cidade turística. Uma cidade turística, ela atrai muitas riquezas. E Jesus fala, olha, vocês se acham tão autossuficientes, que me dá até, vocês não são quente nem frio, mas vocês são mornos, dá vontade de vomitar.
Sabe o que provoca vômito? Água morna. E aí Jesus vai terminando falando sobre Laodiceia, dizendo o seguinte: olha, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei. A gente usa muito essa passagem para fazer evangelismo, não é verdade? Mas não é uma passagem relacionada ao evangelismo. É uma passagem relacionada a uma igreja que ela faz culto para Deus, mas sem ter Deus. Tem culto aí, meu irmão, que eu já fui, que faz mais mal do que bem. E vou te falar, agora trazendo para um aspecto mais confrontador, que eu acredito no Evangelho. Amém, irmão? Você acredita no Evangelho? Eu acredito que o Evangelho ele tem poder para transformar todas as coisas. Ele não transforma algumas coisas, mas ele transforma todas as coisas. Eu acredito que nós, Brasil, a terra que falou, o celeiro de missionários, eu acredito em palavras proféticas, só que eu acredito mais ainda que os evangélicos, os cristãos evangélicos brasileiros precisam ser evangelizados pelo Evangelho novamente. Porque a nossa compreensão em relação ao Evangelho é muito superficial. Tem sido muito superficial. A gente não está se aprofundando na clareza do Evangelho. Vamos lá, o Evangelho no Novo Testamento ele é citado a palavra mais de 126 vezes. E Evangelho significa uma boa notícia, uma boa nova. Diante de tantas notícias que nós temos visto, o Evangelho está ali, parece que competindo. E muitos estão dando mais ouvidos a outras notícias do que a boa notícia do Evangelho. Afinal, o que é o Evangelho? Uma boa notícia de quê? A boa notícia é que nós fomos salvos, mas salvos de quê? A gente aprende na escola bíblica dominical, salvos do pecado, concordo. Salvos da morte eterna, concordo. Mas nós fomos salvos principalmente, sabe do quê? Da ira vindoura de Deus. Da ira vindoura de Deus. E quando nós olhamos Apocalipse logo no primeiro versículo diz: a revelação de Jesus Cristo. O próprio livro já começa dizendo sobre o que se trata Apocalipse. Revelação de quem? Informação? Não. Revelação de quem? De Jesus Cristo. O Deus encarnado, o Deus acessível e o Deus revelado. A primeira revelação que nós vemos no Novo Testamento, Mateus capítulo 16, versículo 3, na conversa de Jesus com os discípulos: quem eu sou? Quem dizem que eu sou? Estão dizendo que tu és João Batista, Jeremias, uns dos profetas. Bacana, e para vocês quem eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo. Que revelação poderosa, meu irmão. Tanto que Jesus fala o seguinte: não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que te revelou. Nós não podemos falar de igreja sem que antes nós tenhamos a revelação de Cristo. Aí que Jesus fala: sobre esta pedra, sobre esta revelação, sobre este fundamento eu edificarei a minha igreja. Ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas parece que as portas estão se prevalecendo. Nós precisamos... Por isso que nós precisamos, Paulo fala, não apague o fogo do Espírito. Porque o fogo do Espírito fala do amor que nós carregamos, da alegria, que é um combustível para nós pregarmos corajosamente o Evangelho, sem temer a opinião dos homens, sem temer a opinião pública. Nós precisamos pregar o Evangelho todo, para um homem todo, genuinamente, verdadeiramente. Mas o que nós estamos vendo aí, além do esfriamento espiritual, que é você fazer para Deus sem ter Deus, sem ter alegria no coração, sem aquele fervor, tanto que Jesus fala: ei, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, cara, volte a fazer aquilo que você fazia apaixonadamente. Como a própria Joyce orou aqui, cara, como até o Douglas Gonçalves do Dizoscope falou: ei, para de ficar assistindo o culto, parece que agora ficou demente, né? No YouTube, escolhendo que culto eu vou assistir hoje.
Não se assiste culto, está conectado com o culto. Porque você pode vir ao templo, mas pode não estar no culto. Então eu creio que Deus quer nos levar, sabe aonde? Sabe que Jesus fala sobre as 7 igrejas de Apocalipse? Ele fala assim, tem uma solução só uma. Arrependimento. A mensagem central do reino de Deus sempre foi e sempre será: arrependa-se. Arrependimento. Inegociável. Agora, quando nós vemos sobre a questão do mundanismo, nós estamos recebendo uma carga de informação. Ainda com a pandemia, acentuou essa questão online. Ok, maravilha, internet, legal online, mas não é suficiente. Não, nós não conseguimos desenvolver uma vida saudável em comunidade no online, cara. Legal, eu concordo. Só que por um outro lado, muitas pessoas se aproveitaram e tudo bem usar a internet, tudo tranquilo. Mas eu tenho certeza que quando você abre a internet, você recebe propagandas de pessoas dizendo: ei, você quer ter um sucesso na tua família? Você quer ser bem sucedido financeiramente? Pessoas prometendo coisas para você. Sim ou não? Deixa eu te dizer uma coisa: o diabo te promete coisas que somente Deus pode te dar. Ele está dizendo, sua vida não tem sentido se você tiver um carro, se você estiver morando num lugar nobre, se você tiver isso, aí sim a tua vida terá sentido e as pessoas darão valor. Você não é o que você tem, você não é o que você faz, você é aquilo que Jesus fez por você na cruz. Vamos entender o Evangelho. O Evangelho não significa boa notícia que nós fomos salvos, principalmente da ira vindoura de Deus, nos reconciliando com o Pai e nos redimindo. Essa é a boa notícia. Nós fomos salvos por Cristo. Nós fomos salvos, como Paulo fala em Efésios, fomos salvos pela graça, mediante a fé. Não é por obras, não é dom, nem a fé que nós temos é dom nosso, é de Deus. Mas o que está acontecendo? Nós vemos dois problemas que nós precisamos enfrentar corajosamente: legalismo religioso, e nós precisamos enfrentar o relativismo, ou liberalismo, é conhecido até hoje como hipergraça também. O que o legalismo ele vai dizer para você? Olha, você está com depressão, você está desanimado porque você desobedeceu as regras. Ele sempre vai querer trabalhar o comportamento. Lembra do jovem rico? Ele fala assim: mestre, o que eu tenho que fazer? Porque a vida dele é baseada no que ele tem que fazer para ser santo, ser moralmente bom e ser mais amado por Deus e ele ser salvo. Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me amar. Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus se agradar de mim. Então o fariseu, que era um legalista, a vida dele era baseada naquilo que ele tinha que fazer. Mas deixa eu te dizer uma boa notícia: o Evangelho não se trata do que você tem que fazer, mas do que Jesus já fez por você na cruz. Nós nos entregamos essa mensagem. Não, eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que dar o dízimo, eu não tenho que orar, eu não tenho que jejuar, eu não tenho que ler a Bíblia. Não, você não tem que nada, você pela graça você pode. A graça te deu acesso a você fazer algo que humanamente você não faria. Por exemplo, nós olhamos o tabernáculo, havia o santíssimo lugar, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano para fazer expiação do seu pecado e do povo. E havia um véu que separava. A humanidade não podia entrar naquele lugar, só um sumo sacerdote. Mas em Cristo, João diz que o verbo se fez carne e o verbo habitou. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está procurando pessoas para habitar. E Ele não pode habitar em lugar onde há pecado, porque Ele é um Deus santo. Sabe por que muitas coisas não acontecem na nossa vida? Porque nós não nos entregamos à mensagem completa, transformadora do Evangelho.
Porque o evangelho transforma, ou o evangelho não transforma. Ou você está salvo, ou você não está salvo. Ou você passou da morte para a vida, ou você não passou. Não é que nós estamos passando, como Paulo fala. Ele diz assim, nós já passamos da morte para a vida. Não é que você está passando, você já passou. Até mesmo no evangelismo, levar alguém à salvação. A gente ora, Deus salva, Deus já salvou. Há 2000 anos atrás, a nossa oração precisa mudar, dizendo, Senhor, que Ele se entregue à Tua obra salvífica na cruz. O que não muda na nossa vida é que nós não nos entregamos por completo à mensagem. E o legalismo religioso instaurado na igreja, ele vai dizer que você tem que fazer alguma coisa para Deus ver se agrada da tua oferta. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que fazer isso. E aí você vai se acumulando de atividades para tentar fazer agradar a Deus. E aí você, quando não ora, quando não jejua, você fica chateado. Porque você acredita que Deus é um Deus necessitado de amor e carente de atenção. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus não está necessitado de atenção, muito menos carente de amor. Porque Ele não se move por necessidade e carência, mas Ele se move por desejos e anseios. E esse precisa ser o nosso coração. Desejá-lo, ansiá-lo. Então o legalismo religioso, ele vai trabalhar o comportamento igual o jovem rico. O que eu tenho que fazer para receber a vida eterna? Jesus cita todos os mandamentos, menos um. Não mate, não roube, não adultere, não faça isso, não faça isso. Mas isso aí eu faço desde criança. Nasci na igreja. Me dá uma coisa difícil aí, Senhor. Porque ele acreditava, porque ele foi ensinado pelo sistema religioso, que ele tinha que fazer algo para Deus amá-lo, Deus aceitá-lo e Deus dizer que ele é um filho amado. Eu só vou dizer se você é um filho amado se você fizer algo por mim. Um coração baseado em barganha. Por um outro lado, nós temos o que nós chamamos hoje de hipergraça ou liberalismo, chame como você preferir. Olha como é sutil, meus queridos. Aí você adiciona aí teologia coaching, que vai trabalhar especificamente nas emoções. Não sou contra o coach, quero deixar registrado, mas está demais. Vamos lá, está demais. Ele vai dizer o seguinte: você pode, você consegue, você é incrível, você é extraordinário. Deixa eu te dizer uma coisa: você não pode, você não consegue, você não é extraordinário. Porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E quando nós lemos lá em Atos capítulo 19, versículo 11, e Deus fez coisas extraordinárias através da vida de Paulo. Ou seja, não é sobre você, é sobre Ele. Então a teologia coaching, a teologia que é um substituto da teologia da prosperidade, que adentrou no Brasil, corrompeu muita gente, é só uma substituição. Você percebe que as coisas vão substituindo a nomenclatura? Aí você adiciona aí liberalismo. Olha como é sutil, meu querido, que ele vai trabalhar especificamente, sabe aonde? Nas emoções. Ele vai fazer você sentir bem no momento, mas você vai encarar a segundona. Então eu não acredito numa igreja que não é do domingo, que não é uma resposta na segunda. A gente se reúne, ouve palavra, pastor Márcio Valadão e vários grandes outros nomes que a gente conhece, admira, glória a Deus. Aí chega na segunda-feira, cadê aquele ânimo todo, cadê aquela alegria toda? Porque se a gente ouve uma mensagem que massageia o nosso ego, aquilo que nós queremos ouvir, é momentâneo. E a gente sempre vai querer ouvir esse tipo de mensagem para a gente ficar sempre bem. Só que tanto o legalismo quanto o liberalismo, eles vão trabalhar de formas superficiais. Um vai trabalhar o comportamento e o outro vai trabalhar a emoção. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o evangelho vai trabalhar e vai tratar o nosso coração, e não vai tratar de forma superficial.
vai trabalhar o nosso coração. E consequentemente, claro que o nosso comportamento, as nossas emoções serão drasticamente afetadas pelo Evangelho. Porque nós vemos o jovem rico, ele era um cara disciplinado, e tudo bem, maravilha, disciplina é bom, as práticas espirituais, é ótimo, precisa orar, precisa jejuar, precisa ler a Bíblia, precisa, mas nós não podemos transformar as práticas espirituais em algo para fazer nos sentir mais santo. O fato de você buscar a Deus com mais intensidade não coloca as outras pessoas em uma posição inferior, porque elas buscam com menos intensidade que você. Outro ponto também que eu li até no livro do Mark Driscoll, Reformição, ele fala uma coisa interessante, movimento para-eclesiástico, que também é outra doutrina de demônio. O que é um movimento para-eclesiástico? Ele ama o Evangelho, ele ama a cultura da cidade, ele ama as pessoas, só que ele não ama a igreja, ele é um ministério à parte da igreja. E quando Deus levantou a igreja é um movimento de Deus. Um movimento que não está conectado com o corpo, um membro é amputado, não tem vida. O legalismo, ele ama o Evangelho, ele ama a igreja, mas não ama as pessoas da cidade, porque tem medo que as pessoas se corrompam por causa do pecado. Lembra? Jesus, ele toca na prostituta, ele toca no impuro, e os legalistas falam assim: meu Deus, que absurdo! Esse homem é santo, como ele pode tocar em algo impuro? Não pode. Olha lá a mulher adúltera, olha lá o publicano, meu Deus, que absurdo. E a libertinagem, ela é muito sutil. Quando nós lemos lá vai lá em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, falando sobre a igreja de Éfeso. Vamos ler a partir do versículo 4, olha o que ele diz. Vocês estão comigo aqui, gente? Diz assim: tenham, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Por quê? Fazia para Deus sem paixão, sem alegria, sem amor, sem fervor. Versículo 5, lembre-se, pois de onde você caiu. Olha só a solução que Jesus dá para as igrejas: arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem ao seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Quem eram os nicolaítas? Lá em Atos 6 fala de um homem chamado Nicolau, que ele teve um encontro com o Senhor, mas depois ele se perdeu. A tradição cristã fala que é um homem que se perdeu, e ele cria o movimento dos nicolaítas, que era um dos movimentos dos libertinos. Essa ideia de hipergraça, liberalismo, relativismo, é antiga, meu irmão, é lá de trás. Os apóstolos já combatiam heresias, eles não combatiam pessoas, eles combatiam as heresias, os falsos, o que eles ensinavam de errado, pervertendo o povo de Deus, levando eles a um mundanismo, a uma carnalidade. O movimento dos libertinos, olha como é sutil. Ele falava assim: eu sou salvo pela graça, mediante a fé, ok? Não é pelas obras. Então, já que eu sou salvo pela graça e não pelas obras, então eu posso crer em Deus e continuar imoralmente. Vocês estão aqui me entendendo? Eu posso continuar a minha vida vivendo de uma forma imoral. Eu amo a Deus porque Jesus me salvou, Jesus me ama, Jesus me aceitou, Jesus morreu pelos meus pecados, Jesus morreu pelos pecados que eu ainda vou cometer. É o prato cheio para o movimento dos libertinos, meu amigo. Na verdade, isso demonstra que essa pessoa não se entregou à mensagem completa do Evangelho. Você percebe os dois extremos? Tanto que um dos pais da fé, os pais da igreja, chamado Tertuliano, dizem que foi referida essa frase a ele, que da mesma forma como Jesus foi crucificado
na cruz entre dois ladrões, o evangelho hoje, ele é crucificado entre dois grandes erros, em duas heresias, que é o legalismo religioso e o relativismo, ou libertinagem. E o evangelho no meio. Nós precisamos escolher quem nós queremos entregar a nossa vida. Ao legalismo religioso, demonstrando que você é mais santo, você é mais amado, você é mais aceito por Deus do que as outras pessoas que buscam com menos intensidade que você. Glória a Deus, quanto mais você orar, melhor, meu irmão. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se a sua oração não tiver paixão, não tiver amor, não tiver um anseio, mesmo que você não tenha vontade, porque a gente já se sentiu assim, não tenho vontade de orar, mas eu preciso orar, porque eu sei que essa chama vai voltar a aquecer o meu coração. Mas se você usar isso como régua para medir a sua vida espiritual em relação a outra pessoa, pode ter certeza que Deus não se agradou da tua oração. Você pode passar 3 horas, 5 horas orando, se não foi uma oração sincera e verdadeira, não serviu para nada. Eu tenho 3 filhos, Felipe, Joaquim e Theo. O Theo, que é o mais caçulinha, vai fazer 5 anos. A oração dele dá 10 segundos. Aí ele fala assim: pai, obrigado Senhor Jesus por essa refeição, obrigado pelo papai, mamãe, Joaquim, Felipe, amém. Acabou. Não estou dizendo para você fazer uma oração de 10 segundos, mas foi uma oração tão sincera, tão verdadeira. Por mais que ele não tenha a revelação tanta que eu e você temos, mas foi uma oração genuína. Deus se agradou. Então é nesse ponto que Deus quer nos levar, a uma transformação genuína, a uma entrega genuína. Tanto que a primeira parábola que Jesus conta é a parábola da semeadura. E tem uma parte lá que ele fala o seguinte, que a semente foi semeada entre os espinhos. Aí ele fala o seguinte, que por causa das preocupações da vida, por causa da avareza, a palavra ficou dentro da pessoa, mas não frutificou. Sabe qual é o problema? É quando você recebe a palavra de Deus, ela está dentro de você, mas ela não frutifica. Porque o evangelho é um evangelho de resposta. Lembra que Jesus ele pregava e ensinava o evangelho do reino. Ensinar, nós vamos construir o entendimento para que haja uma transformação. Mas quando fala de pregar o evangelho, espera-se uma resposta imediata. Não dá para você procrastinar, não é para depois, é agora. Ensinar o quê? Discipulado, escola bíblica dominical, curso. A gente vai construindo o entendimento. Mas quando Jesus prega o evangelho, não espera-se, não tem tempo, não dá para esperar. É resposta imediata. E os primeiros discípulos, eles responderam imediatamente o chamado de Jesus. Imediatamente. Então nesse período que nós temos vivido, nós vemos, está muito comum hoje isso, muito comum. Até mesmo quando eu vou levar isso para um aspecto de discipulado, quando eu vou conversar com as pessoas, e aí, como é que está a sua vida de oração? Ah, pastor, está mal. Eu não posso simplesmente impor a vontade de Deus. O problema é que muitas pessoas estão se desviando também. Não é só porque é falso ensino, não é só porque também estão ferindo pessoas, falando coisas que não são bíblicas, mas é que nós passamos mais tempo impondo a vontade de Deus do que comunicando a vontade de Deus. Sim, nós precisamos orar, nós precisamos nos arrepender. Não é o que eu tenho que arrepender. Fala para uma pessoa que te ofendeu. Você fala assim para ela: você tem que me perdoar. Ela pode até te perdoar, mas não foi de coração. Foi apenas uma performance. Quem está aqui comigo? Não, você tem que perdoar. Tá bom, vou lá perdoar ela. Aí você até perdoa, mas foi uma performance. Era algo que Jesus combatia, a performance dos fariseus. Vocês fazem longas orações, vocês querem ser vistos, querem ser aplaudidos, mas não foi de coração. Uma performance.
Então o legalismo ele tem tomado muito o nosso coração. A gente sempre quer mostrar que estamos bem. Sempre queremos mostrar o que a gente mais vê agora. Eu vou te mostrar o caminho do sucesso, o caminho da prosperidade, o caminho disso. As pessoas parece que têm fórmulas. Sabe por que elas estão indo atrás disso? Porque elas estão deixando de ler a palavra. E não estão deixando da palavra ler o coração delas também. Então elas querem fórmulas práticas, rápidas. Então eu tenho certeza que esse tempo foi muito oportuno para nós. Para nos despertar a nossa responsabilidade em relação à palavra de Deus. Teve um homem de Deus que eu admiro e que ele fala o seguinte: a palavra de Deus eu creio até na capa. A palavra de Deus precisa ser sim interpretada, concorde corretamente, precisa ser sim contextualizada para as pessoas da cidade, porque vou te falar, o evangelho ele é atrativo. Jesus é atrativo. Lembra quando você entregou a sua vida para Jesus? Você chorava, que saiu até catarro pelo nariz, e passou no cabelo, de tanto, o quanto foi forte aquele encontro que você teve com Ele. Mas onde está essa paixão? Onde você deixou? E pessoas que foram feridas pelo legalismo religioso, foram para um outro extremo da libertinagem. Por quê? Elas receberam o impacto da mensagem da graça. Vou te falar, a graça é maravilhosa. A graça salvífica. Não é sobre o que eu tenho que fazer, não. Jesus já fez por você. Só que ele vai para um outro extremo. Então eu não preciso ser moralmente bom e nem santo, porque Jesus já morreu por mim. Parece que as pessoas querem ouvir só aquilo que mais agrada e rejeita o outro lado do evangelho. Eu acredito que esse é o tempo que o Senhor está nos despertando. Sabe para quê? O evangelho. Nós, cristãos, evangélicos brasileiros, precisamos ser novamente evangelizados pelo evangelho. Porque ele transforma todas as coisas. Transformou a minha vida, transformou a sua vida. E Deus quer fazer coisas extraordinárias através de você. Mas nós precisamos nos entregar à mensagem. Uma mensagem que destruiu impérios e abalou reinados. Até a volta de Jesus. Assim como nós lemos aqui em Apocalipse. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Mesmo que você não queira vê-lo, mesmo que você o rejeite, mesmo que você o amaldiçoe, mesmo que você não queira dobrar os seus joelhos, mesmo que você não queira confessá-lo como teu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua o confessará, e todo o olho o verá. E nós aguardamos ansiosamente, com grande expectativa, a vinda do nosso Senhor. Deixa eu te falar uma coisa para eu terminar. Irmão, você precisa orar para que o seu coração anseie e deseje pela volta de Jesus. Parece que a gente está vivendo como se não tivéssemos mais temor pela volta dele. Sim, nós temos medos. Como eu tenho medo de algumas coisas. Mas todos os dias eu preciso nutrir. Todos os dias. Nutrir esse anseio, esse desejo pela volta do meu Senhor. Sabe por quê? O temor me impede de pecar. Deus te ama tanto, mas te ama tanto, que Ele não quer perdê-lo para as próprias bênçãos dEle. Amém, queridos? Feche os teus olhos. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos pela porção que o Senhor derramou sobre o nosso coração nesta noite, Senhor. Eu oro por todos que estão presentes aqui neste lugar, por todos que estão nos acompanhando através da internet. Eu oro, Deus, para que a mensagem do Evangelho, Senhor, venha de encontro
as necessidades do coração, não apenas para massagear um ego ou para fazer a pessoa se sentir melhor, mas para que a mensagem ela venha transformar, Senhor, por completo as nossas vidas. Jesus, eu oro para que nós venhamos nos entregar a mensagem genuína do Evangelho, que é uma boa notícia de que Jesus morreu na cruz por nós e nos livrou principalmente da ira vindoura de Deus, nos reconciliando com o Pai e nos dando a vida eterna. Obrigado, Senhor Jesus. Eu abençoo cada pessoa aqui neste lugar que recebeu essa palavra e todas as pessoas que ouvirão em outro momento. Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Fica de